Vou apresentar aqui neste pequeno vídeo de cerca de 10 minutos, as razões, o escopo, a finalidade de um curso chamado Por uma Filosofia Tomista, que ministrarei online a partir de outubro, de alguma altura de outubro próximo deste ano. Pois bem, vou tratar então neste sumário vídeo de apresentação, 3 ordens de questões. A primeira, vou falar da necessidade e da justeza do intento deste mesmo curso. 2, falar da maneira e da ordem como exporei o assunto deste curso. E, por fim, falar das dificuldades que este mesmo assunto implica. Comecemos, pois, do começo. Comecemos falando da necessidade, da justeza do intento deste curso. Pois bem, dizer por uma filosofia tomista é como supor que não há esta filosofia. Mas como assim? Não terá Santo Tomás, ao longo de sua vasta obra, ainda que de maneira mesclada com a sacra teologia, desenvolvido longamente e profundamente sua própria filosofia? 2. Não é fato também que há cerca de 13 séculos já o tomismo se tornou escola e tem representantes tão ilustres como um Capréolo, como um Cardeal Caetano, como um João de Santo Tomás, como um Jacques Maritain, e uma multidão de outros grandes teólogos que representam exatamente a filosofia tomista? Pois bem, comecemos então por responder a essas 2 questões. Primeiro, Santo Tomás era, antes de tudo, ou melhor, era propriamente um teólogo sacro, um teólogo sagrado. E ele o diz repetidas vezes, até nos menores opúsculos: sou um teólogo. E diz ele, na primeira questão da Suma Teológica, que a Sagrada Teologia, por si, não necessita do concurso da filosofia. A teologia sagrada, que é uma ciência subalternada à ciência de Deus mesmo, e que tem por princípios os dados da fé, não necessita, por si mesma, da filosofia. No entanto, sim, o teólogo vai valer-se da filosofia, não, como dito, por uma necessidade intrínseca da teologia sacra, mas devido à debilidade do intelecto humano, à debilidade do nosso intelecto. É por esta razão que, quando conveniente, Santo Tomás usará das filosofias alheias, por exemplo, de Aristóteles, sobretudo, mas também de Platão, de vários outros, como servas da teologia sagrada. E raciocinará abundantemente ele mesmo, filosoficamente. No entanto, se ele nos deixou uma teologia sagrada sistemática, sistematizada como nenhuma outra, no entanto, não nos legou um tratado filosófico sistemático. Neste sentido, pode dizer-se que não há uma filosofia tomista estricto sensu. Deixou-nos a tarefa. A tarefa cabe a seus seguidores. B. Pode dizer-se algo semelhante dos seus principais continuadores e seguidores. Eles foram, sobretudo, teólogos que se valeram de raciocínios filosóficos, dada a debilidade do intelecto humano, como já dito. Sucede, porém, que, ademais, além disso, a grande maioria dos seguidores de Santo Tomás, dos tomistas, conquanto sejam gigantes do pensamento, falharam em algo com respeito à
doutrina mesma de Santo Tomás, tanto no campo teológico como no campo filosófico. Mas como estamos tratando do filosófico propriamente dito, é este campo que nos interessa. E cometeram desvios, inflexões. Isso a grande maioria deles. Mesmo um padre Cornélio Fabro, que descobriu, que indicou, que mostrou, que assinalou a tremenda inflexão, o tremendo desvio que foi perder-se ao longo dos 13 séculos de tomismo duas essenciais distinções: a distinção entre ente e esse, ou seja, esse o latino, que quer dizer ser, ou melhor, ato de ser, né? A distinção então entre ente e esse, e sobretudo entre existência e esse mesmo esse. Ele que indicou então esta inflexão, esse desvio que fez o tomismo trilhar caminhos não convenientes com o do próprio Santo Tomás, e ele mesmo, no entanto, vai incorrer numa inflexão, num desvio gravíssimo, ao errar gravemente quanto à relação entre inteligência e vontade. Pois bem, apesar do dito, ainda resta uma questão. Por que é necessário uma filosofia tomista sistemática? Porque poderíamos ficar como o próprio Santo Tomás e seus seguidores, fazendo teologia e valendo-nos, tão somente valendo-nos, de filosofias alheias, como a de Aristóteles, por exemplo, ou a de Platão, e com raciocínios filosóficos. Sucede, porém, que o mundo de hoje, particularmente o mundo de hoje, hegemonizado intelectualmente por uma multidão de relativismos e evolucionismos que ferem, que afrontam até o próprio senso comum e que vem exatamente combater tudo o que de grande se conseguiu ao longo dos milênios de pensamento, de filosofia e de teologia no campo da sã doutrina. Neste mundo é preciso como que soldar, proteger o vaso do intelecto, o vaso da razão, para que, devido aos ataques sofridos dessa hegemonia relativista e evolucionista, não escorram por frestas, por rachaduras desse vaso do intelecto, o que de grande alcançou o espírito humano ao longo de milênios. Então, neste sentido, uma filosofia tomista sistemática é profiláctica, visa a prevenir as doenças do espírito contemporâneo. Respondemos assim ao primeiro ponto da questão. Segundo ponto é a maneira e o método e a ordem com que se exporá neste curso de 60 horas o assunto. Muito bem, insista-se. O curso de 60 horas não pode ser, senão, uma introdução ao assunto. Mas é nossa ambição, é nosso escopo, fazer com que esta mesma introdução seja substancial a ponto de permitir aos alunos, dar seus primeiros passos pelas próprias pernas em seus estudos. Dar ele já seus primeiros passos. É claro que hão de seguir-se outros cursos que complementem esta introdução. Mas repito que esta introdução se pretende substancial com aquele intuito de permitir aos alunos já um começo relativamente autônomo em seus estudos. Muito bem, sumariamente, o plano, a ordem da apresentação do curso. Pois bem, começamos com alguns preâmbulos, né, em que se falará da relação entre teologia, sacra teologia e filosofia, né, em que nos perguntamos sobre a essência do tomismo. É o tomismo um aristotelismo? Né? E coisas que tais, importantes para pavimentar o início da estrada que tomaremos. Depois disso, passaremos para
para a exposição das noções fundamentais e elementares da filosofia. Nesta exposição já estarão implicadas noções tanto da lógica, como da física geral, como da metafísica. Depois disso, entraremos na lógica, sim. E aí a introdução à lógica já será mais um pouquinho mais que substancial. Será bastante densa, né? E junto com ela se falará também de como se deve estudar a lógica com respeito aos demais campos da filosofia, as demais áreas da filosofia. Pois bem, terminado o tratado inicial da lógica, o tratado introdutório da lógica, iremos para uma espécie de intermédio, em que se exporá e se explanará o quadro geral das ciências e das artes em sua ordem e subordinação e subalternação mútua. Terminado isso, passaremos para a física geral, tão mal compreendida nos dias de hoje. Defenderei a física geral aristotélico-tomista, ainda que, obviamente, seja preciso indicar que partes não essenciais dela caducaram. Depois será preciso ver que relação devem ter a física geral aristotélica e a física que chamaremos ciência média, ou seja, a física moderna, com a física geral aristotélico-tomista. Falaremos, ademais, de como vemos a biologia, a psicologia, a química modernas. E, finalmente, uma espécie de fecho, uma crítica às concepções científicas de Jacques Maritain. Terminado, então, a parte da física geral, iremos para a parte da metafísica. E se perguntará logo de início se a metafísica é válida, é necessária, qual a sua relação, porque a metafísica também se chama teologia, qual a sua relação com a teologia sagrada, e rematarei esta parte com duas questões importantes: as provas da existência de Deus, segundo Santo Tomás de Aquino, e o Tratado de Deus Uno, ou seja, a primeira parte da Suma Teológica, aquela em que estamos na fronteira entre a teologia ou metafísica e a teologia sagrada. Muito bem. Por fim, o curso concluirá com apêndices, e esses são muito importantes a meu ver. Primeiro apêndice será sobre a profunda questão dos transcendentais. Segunda questão, o delicado problema de se o mal é algo. Se o mal é algo, né? É preciso responder a isso. Outra questão candente será a do terceiro apêndice, a alma humana e sua imortalidade. Em quarto, o controverso tema da política e sua ordem ao fim último do homem. E por fim, o mais complexo, se contradiz Santo Tomás de Aquino ao dizer que o mundo teria podido ser criado coeternamente a Deus. É alta questão metafísica, mas que nos assalta, volta e meia nos assaltam, nos perguntam, nos escrevem sobre esse tema. Já escrevemos até um artigo que vai anexo ao primeiro comunicado acerca do curso, mas ainda assim insistirei no assunto para encerramento do curso. Pois bem, resta-nos agora então tratar dos problemas que o mesmo assunto do curso implica, supõe. O primeiro é o próprio entorno relativista e evolucionista em que estamos imersos e que está nos antípodas de uma filosofia tomista da doutrina de Santo Tomás. 2. A autoridade mesma desses grandes teólogos e filósofos tomistas, já citados, e muitos outros, que, no entanto, empreenderemos criticar. Em suma, quem é esse Carlos Nogueira para
criticar um Caprelo, para criticar um cardeal Caetano, para criticar sobretudo um João de Santo Tomás, um Jacques Maritain. E 3. Certo pietismo que quereria ver extirpado da vida espiritual as complexidades da filosofia e da teologia. Pois bem, o próprio desenvolvimento do curso se pretenderá uma resposta cabal a estas dificuldades. Resta-nos, no entanto, a máxima superior, a dificuldade máxima com que deparamos neste projeto. No projeto de elaborar sistematicamente uma filosofia tomista. Pois bem, vamos contar uma historinha. Santo Tomás, para explicar por que as substâncias separadas ou anjos, com poucas ideias, espécies infusas, por Deus mesmo, conseguem compreender não só os universais, mas os mesmos singulares, de maneira muitíssimo, incalculavelmente, incomensuravelmente superior à conseguida pelo pobre intelecto humano, recorre a uma analogia. Tal se dá assim como, para certos homens, algumas poucas ideias e certos indícios, alguns poucos indícios, são suficientes para ele abarcar, para ele alcançar, para ele penetrar uma série de questões com toda a sua complexidade. Enquanto para outros homens é preciso que se lhes explique tintim por tintim com uma infinidade de detalhes para que ele, ainda que mais imperfeitamente, chegue a alcançar algo que aquele outro consegue com poucas ideias e indícios. Pois bem, Santo Tomás é chamado Doutor Angélico, tradicionalmente porque, como ninguém, conseguiu explicar exatamente o que são as substâncias separadas. Mas agora podemos ousar nós, ainda que analogamente e impropriamente, uma analogia ousada. Pois bem, Santo Tomás é de todos os homens de todos os tempos aquele que com menos ideias e com menos indícios alcançou, penetrou, abarcou uma multidão quase incalculável de assuntos com uma profundidade, com uma agudeza de visão que nenhum outro homem conseguiu. Nesse sentido, ele é também o Doutor Angélico, porque, análoga e ainda que impropriamente, é aquele que mais se aproxima da mente angélica. Pois bem, se assim nenhum de nós, nem o grande cardeal Caetano, nem este humilde professor que vos fala, temos o alcance, temos a profundidade, temos essa agudeza quase entre aspas, angélica do Doutor Angélico. Pois bem, como podemos nós então tentar sistematizar algo que ele deixou não sistematizado? Como gosto de repetir, como repito, insisto, seguindo a Santo Tomás em espírito e letra. Hão de responder: em espírito está bem, mas em letra não é demasiado? Não é. Exatamente por ousarem, por se atreverem demasiado quanto à mesma letra de Santo Tomás, é que muitos desses grandes teólogos e filósofos tomistas acabaram por incorrer em inflexões e desvios da doutrina do mestre. Pois bem, para terminar, gostaria apenas de falar algo muito geral sobre o curso mesmo. Ele terá 60 horas e será o equivalente, portanto, aos cursos de extensão que dou eu mesmo numa pós-graduação, né? Um curso de extensão de pós-graduação de 60 horas. Mutatis mutandis da mesma profundidade com que dou outra matéria
em nível de pós-graduação. Todos os vídeos dessas... Bom, cada aula dessas 60 horas terá 2 horas, logo teremos 30 aulas. Todos os vídeos estarão gravados quando o curso começar em alguma altura de outubro próximo. Mas apenas 2 aulas irão ao ar, digamos assim, serão postadas no site por óbvias razões didáticas, né? E por fim ainda, para terminar, o tomismo não pode ser uma espécie de passatempo intelectual. Ele ou há de tornar-se nossa seiva intelectual, nosso sangue intelectual, nosso elemento intelectual, ou não será nada. E dou um testemunho muito pessoal. Sou enormemente grato a Deus por ter podido beber de algum modo na fonte da sabedoria que emana de Santo Tomás e de sua doutrina. Ainda na hora da morte, se puder, se tiver condições para tal, agradecerei a Deus esta possibilidade. E digo que o tomismo está gravado em minha alma por todo sempre. Até o curso.